Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a maternidade. Mas antes disso, eu quero trazer uma observação que tudo que eu compartilho aqui, que todos os vídeos que eu faço, são da minha história, das minhas percepções, fundamentadas na filosofia de vida que é a constelação familiar. Dito isso, eu quero trazer para vocês assim, uma reflexão que a nossa geração, assim, entre os 25 e 40 anos, que estamos na maternidade, nós erramos um pouquinho na mão, né? A nossa geração tem errado um pouquinho na mão. E pecado pelo excesso. Porque se a gente fizer um retrocesso, uma análise da maternidade desde as nossas bisavós, eram de forma muito rígidas, eram muito exigentes, sem tempo para os seus filhos. E passou isso para as nossas avós, que também eram muito rigorosas, educavam a partir de uma metodologia de surras, exclusões e de forma mais rígida. E nossas mães, que já vieram fazendo melhores do que nossas avós e bisavós, já soltaram um pouco e nós soltamos mais ainda, né? E no meu ponto de vista, assim, a gente tem se sacrificado demais para fazer uma maternidade romantizada, uma maternidade que sai um pouco do que é necessário. E eu digo isso porque eu tenho um filho, né, de 2 anos. Eu demorei muito para ter filho. Depois de 10 anos de casada, que eu vim desejar um filho, planejar um filho, e então veio, né, o nosso tão sonhado filho. E aí muitas dificuldades no início, aquele período de adaptação, e meu filho tinha muito, o nosso filho tinha muita dificuldade para dormir, ele lutava demais com o sono. Então a gente passava noites sem dormir, muita dificuldade para fazer ele adormecer. E eu procurei muitos recursos, assim, tudo que falava que era bom, eu fazia. Chá, benzedeira, de tudo um pouco. E eu fui fazer uma constelação para o meu filho, eu e meu esposo. Aí nós dois colocamos o campo para ver se tinha alguma causa sistêmica, né? E eu me lembro que a consteladora falou assim, me perguntou assim, quando seu filho nasceu, você olhou para ele e disse assim, o amor da minha vida nasceu. Você sentiu isso? Aí eu parei e falei, senti. Eu pensei exatamente isso. Aí ela falou, então, uma das causas do seu filho não estar dormindo é esse olhar, é esse foco imenso no filho. Você tem esquecido o seu relacionamento para ser mãe. Na verdade, você tem esquecido de tudo para ser mãe. O foco tá tão grande no seu filho que a carga para ele está pesada, porque ele não é visto como o pequeno da casa. Ele virou o centro das atenções, então ele é visto como o grande da casa. Vocês são os pequenos que giram em torno dele. E eu vejo que isso tem acontecido com muitas pessoas. E não é por maldade, é tudo por amor. Com certeza é por amor. Mas nós, mães, ficamos muito apaixonadas nos filhos. Muitas vezes nós falamos assim, o amor da minha vida, meu amor maior, minha vida, meu tudo. E isso é uma carga muito pesada para os filhos. Ser colocados no centro das atenções é um papel muito difícil, muito grandioso para eles. Então, assim, muitas vezes, quando nós atingimos a maternidade, nós nos esquecemos do nosso relacionamento que vem antes do filho, né, do pai do nosso filho. Então, é esse alerta que eu quero trazer, porque assim, eu acho que ainda está em tempo de equilibrarmos essa maternidade. Não precisa ser algo tão
rígido e rigoroso como foi com nossas avós, nossas mães, e também não precisa ser algo tão romantizado como tem sido hoje. Então, assim, vamos buscar uma maternidade mais leve, onde o filho ocupe o lugar de filho. E nessa sociedade que nós vivemos hoje, as mulheres não, a maioria das mulheres não tem condições de ser somente mães. Então, assim, fica difícil dar tanta atenção quanto nós gostaríamos. Brincar, ter tempo, tanto tempo disponível para os nossos filhos. Então, vamos equilibrar. Vamos deixar que eles saibam que nós precisamos trabalhar fora, que nós temos os nossos sonhos, as nossas vidas, que antes deles chegarem já havia um relacionamento, já havia uma pessoa com quem a gente dividia a vida. Não vamos colocar tanto sobrepeso nos nossos filhos, colocando eles nos lugares de amores da nossa vida. É tudo por vocês, vocês são o meu tudo, sem vocês eu não viveria. Isso é muito pesado, né? Então, essa busca pelo equilíbrio, por colocar eles como pequeno, nós sermos as grandes e sermos exemplo, referência, faz toda a diferença. Eu tenho certeza que nossos filhos vão crescer fortes, tendo nós como exemplos, por exemplo, de trabalhar fora, de realizarmos nossos sonhos. Tudo isso serve como exemplo para que eles também façam isso na vida adulta. O que você achou desse vídeo, dessa reflexão que eu trouxe para você? Comenta aqui para mim como tem sido a sua maternidade, como tem sido para você esse período. E eu faço o convite para continuar acompanhando aqui. E se você achar necessário, faça uma constelação. Olhe para a maternidade, olhe para o seu relacionamento com os seus filhos, olhe para o relacionamento com o seu companheiro, a sua companheira. Não deixe que algo tão grandioso se desfaça por conta do sobrepeso de cuidar dos filhos. Eu sou Amanda Oliveira Batista e eu posso te ajudar nesse caminho.